Boa tarde a todos que aqui estão conosco. Boa tarde, amigos da Rede Amigo Espírita, que está promovendo essa live do Seno, Centro Espírita, 9 de outubro, aqui de Moreno, em Pernambuco. É uma gratidão imensa de estar aqui com vocês, conduzindo essa live, que tem como tema hoje o convite de Jesus. Esse convite que está sendo feito hoje para a gente, né? Mais uma vez, que é feito diariamente, na realidade, para todos nós, né? Que andamos cansados, sobrecarregados. O Cristo sempre diz: vinde a mim. E ensina como, né? Através do próprio Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele diz aí como é possível fazer isso. Bom, eu vou fazer a descrição de imagem para os nossos amigos que fazem uso desse recurso e também, em seguida, a prece. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, estou com o cabelo preso hoje, estou com uma blusa rosa, pink, e atrás de mim tem uma parede lilás com um pedaço de um quadro, né? Quero registrar aqui, agradecer a presença de Cidinha, boa tarde, querida. Alexandre, Cidinha está falando de Los Angeles, da Califórnia. Alexandre Amorim, o Centro Espírita 9 de outubro está aqui com a gente. Aldenora, um abraço para você. Simone, seja muito bem-vinda. Meu parceiro Rinaldo, gratidão, né, por todos que estão aqui conosco. Bom, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ele que é o nosso guia, condutor de nossas vidas. Vamos pedir a ele nesse momento que nos envolva com seu amor, com seu carinho. Mestre amado, em teus braços, Senhor, nós colocamos as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos medos, para que tu possas nos ajudar na caminhada. Que durante essa uma hora, tu possas nos inspirar aquelas melhores soluções para os encaminhamentos de nossas vidas, que possamos nos conectar a Ti, aos nossos anjos guardiões, nossos guias espirituais, para que possamos internalizar a Tua mensagem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Mais algumas pessoas vão registrar aqui, né? A presença, Elisete, muito obrigada. José Almeida, Marinalva, Ouri, olha, Adilson. Muito bom. Vamos em frente, vamos estudar, que o tema requer muita reflexão. Maria Aparecida, de Porto, Portugal, que bom. Vamos lá, gente, vamos começar nossas reflexões da tarde, que estão baseadas no capítulo de Mateus 11, dos versículos 28 ao 30, que fala do descanso para a alma. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Eu li a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, que também pode se encontrar em qualquer Bíblia, né? Então, cansados, a gente imagina logo que é de trabalho físico, mas são os cansados da alma, né? De sofrer, de aflição, de preocupação. E os oprimidos e os sobrecarregados é que estão sob uma pressão. Tamanha ela o peso que a gente não está mais suportando. É acima de nossas forças, sabendo que é dada a medida exata quando nós reencarnamos daquilo que a gente pode suportar. Mas nós, quando mergulhamos na carne, quando reencarnamos, nós titubeamos, né? Nos afastamos um pouquinho das companhias espirituais e ficamos mais à mercê, né? Então, nós temos aí Jesus fazendo esse convite, e ele é muito enfático quando ele diz: eu vos darei. A gente observa que esse tipo de descanso, que é o descanso da alma, do espírito, da paz, só o Cristo pode dar. Nós não encontramos ele no mundo.
Então, como sempre, Jesus está falando das coisas materiais, né? E ele diz: vinde a mim. Olha, o vinde a mim é um apelo dramático do amante ao amado. Ele diz: fica junto de mim, se une, né? Divide comigo. Então, ele está numa posição de caminhar junto. E fala a todos, não só aqueles que o seguem, não só aqueles que estão nos templos, não só aqueles que estão aparentemente numa vida tranquila, porque no mundo não há ainda vida tranquila. Mas quando ele diz todos, ele, numa fala inclusiva, ele está falando dos criminosos, dos ímpios, dos doentes, das prostitutas, como foi naquele tempo, e será sempre, porque a mensagem do Cristo, ela não tem validade, né? Então, somos todos nós que estamos passando por dores, cansados da luta do dia a dia, né? Vendo os sofrimentos, as misérias, tendo as decepções, tendo também as dores físicas, perda de entre queridos. Então, tudo isso é uma forma de cansaço e de nos sobrecarregar, né? E aí ele diz: eu vos darei esse descanso. Observem, ele não tira a prova. Não é essa a proposta do Cristo, porque é uma pedagogia aí. É como uma criança que a gente não pode ceder a um mau comportamento, mas podemos educar e podemos acompanhar, podemos amparar. Então, ele vai aliviar os nossos sofrimentos. Ele não promete em nenhum momento tirar uma prova nossa, tirar uma expiação, mas sim estar junto, fortalecer e nos mostrar mecanismos que estão à nossa disposição, recursos que estão à nossa disposição desde sempre, para que possamos passar de tal maneira que não sintamos tanto os impactos dessas provas, né? Ele diz também que aquele que nada espera de uma vida futura, ou seja, aquele que não observa os acontecimentos de um ponto de vista imortal, ou melhor, não só de uma encarnação, mas de várias que nós temos, não só de uma existência, mas da vida toda, se não enxergar dessa maneira, uma continuidade, sim, cairá num desespero, cairá numa revolta, numa rebeldia, numa falta de esperança, né? Então, por isso que é importante aqui, quando a gente fala de aflição, a gente falar que quem não tem esse tipo de espera no sentido de aguardar algo bom, no sentido que os hebreus conheciam muito bem, o esperar por um lado positivo, de que Deus iria recompensar, de que Deus iria já que prometeu, através de Jesus, cumprir a sua palavra, né? Eles entendiam de uma forma positiva, que é o que a gente entende hoje, que é o esperançar, o esperar fazendo algo, também não é só esperar sem nada fazer, né? Então, nós estamos aí entrando, nos referimos, que é muito importante para a aflição, as 3 virtudes fundamentais ou básicas que nossos amigos, nossos irmãos da Igreja Católica chamam de virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade, que é representada, inclusive, por uma âncora, né? A gente encontra, muito interessante, essas 3 virtudes sempre juntinhas na Revista Espírita, de 1862, na mensagem Temor da Morte, do Livro dos Espíritos, questão 941, as 3 estão juntas, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós encontramos, inclusive, a fé é mãe da esperança e da caridade. Dentre elas, Paulo de Tarso nos diz na carta aos Coríntios que a caridade, caritas ou amor, porque depende da tradução da Bíblia, vai estar amor e caridade, o que faz toda ação, porque todo sentido, porque o amor não é só um sentimento. O amor exige que a gente faça algo sobre, né? Que a gente não se omita. E a caridade é ele se movimentando, é o amor agindo, é o amor vivo, em movimento, né? Mas de onde que origina isso tudo? A esperança e a caridade? Da fé, que é justamente a certeza no futuro,
que nós temos, né? A fé, que no hebraico quer dizer emuná. Emuná, na tradução, já quer dizer que é sentir e como se fosse um treinamento, a tradução. Então, assim, a fé também é você esperar em Deus, na certeza, sabendo que está fazendo, ou que fez tudo que estava ao seu alcance. A partir daí, a gente sabe que é com Deus. E aí nós estamos mais bem guardados ainda, né? Não é, Daniel? Boa tarde, com eflúvios fraternais. Muito obrigado, muito bom receber seus eflúvios direto de Goiânia, viu? Já tivemos juntos hoje de manhã, né? Mas vamos seguindo aqui. Então, nós encontramos o que precisamos, as virtudes teologais, e encontramos nas bem-aventuranças o roteiro, a maneira como nós devemos passar por essas aflições. Então, Jesus traz as bem-aventuranças, as condições necessárias e as consequências futuras para nós entendermos isso, né? Todos os sofrimentos encontram consolação na fé no futuro, de que tudo vai passar, de que tudo tem um motivo e que nada se acaba com a morte física, que tudo tem um ciclo, né? E que a alma, o espírito sobrevive a todos esses círculos, né? Então, meus amigos, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Por que sou manso? Então, a gente vê, o manso é o quê? É o pacífico, é o calmo, o tranquilo. Essas virtudes que foram originadas da fé, outras virtudes saem da fé, elas dão um resultado. E o resultado disso é a serenidade. A serenidade é a característica daqueles que se encontram dentro dos desígnios de Deus, convictos da solução, convictos da vitória, da paz legítima. Então, por isso que Jesus diz: bem-aventurados os mansos. Os mansos não se afobam, porque ele sabe que tudo está sem controle. Ele sabe que se perder aquela serenidade, aquela tranquilidade, o que vai tomar conta é o desespero. O desespero que nos faz agir irrefletidamente, numa desordem mental, num nervosismo, sem conseguirmos concatenar as ideias, sem conseguirmos fazer uma linha que ligue todos os pontos para poder solucionarmos, né? E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus já estão cumprindo a obra de Deus. Os pacificadores, então, ele já está pacificando. A própria fala do Cristo diz isto, já está agindo. E isso só é possível justamente com a mansuetude, né? E Jesus vai à frente dizendo: e humilde de coração, além de manso. Primeira das bem-aventuranças, humildade, né? Aquele que se humilha diante de Deus. Deus está acima, mas ele sabe que não está acima de ninguém. Ele sabe exatamente o lugar dele. Humilde não se ofende, porque ele sabe do seu valor, mas ele não tem arrogância para jogar isso no outro, para entrar numa contenda, para se defender. Ele não tem essa necessidade, por conta de saber exatamente qual é o lugar dele. Não é melhor nem pior do que ninguém. E sempre, em relação a Deus, ele se coloca como aquele que se resigna e que atende, que observa, que é obediente, né? Quando fala humilde de coração, no coração, para os hebreus, era onde se encontrava tudo, era de onde saía tudo. O pensamento, as emoções, o caráter, o sentimento. Então, a humildade, ela se materializa de várias formas. No pensar, no sentir, no agir. Sempre realizando, né? Então, só assim, com a humildade, é que a gente avança para as outras bem-aventuranças, é que a gente é capaz de cumprir a nossa missão. Porque todos nós, no menor, maior grau de nível de complexidade, de hierarquia,
de visibilidade, temos uma missão, viemos com um propósito. E para Deus o que importa é a gente cumprir esse propósito. Não importa se ele é grande, se ele tem visibilidade, se ele é reconhecido, se não é. Isso não tem importa, né? Não importa. É como Maria Teresa de Calcutá diz, é com nós e com Deus, e não com o outro. Né? O outro não precisa estar envolvido no que nós estamos fazendo. E o Cristo fala desse descanso do Espírito. Quem tem esse descanso do Espírito é aquele que está vivendo realmente. O que é viver? Realmente vive. É aquele que está vivendo pelo Espírito. Ou seja, ele está no mundo, ele age através do mundo, através das coisas materiais, mas a prioridade é sempre das coisas espirituais e pelas coisas espirituais, né? Então, esse descanso do mundo é um descanso que, digamos, o dinheiro pode oferecer, talvez, um conforto, sim, pode oferecer objetos, aquisições, heranças, pode sim, o mundo pode nos entregar isso, mas temporariamente, e não sabemos até quando, porque as coisas materiais são empréstimos que Deus nos traz, e essas coisas materiais, elas mudam de mão. Então, hoje eu posso ter toda a possibilidade, todo um conforto material, financeiro, econômico, mas eu posso não ter amanhã, um dia depois. Se assim apraz a Deus, que vá para outras mãos por algum propósito. Né? Então, esse tipo de descanso do mundo nos leva ao egoísmo. Por medo de perder, a gente vai acumulando, vai ficando só para a gente, né? E o coração vai ficando preso. E aí é o perigo, porque onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? Então, essa paz é a paz de você andar em consonância com as leis naturais ou as leis divinas. É a paz do dever cumprido. Se eu tenho como dever tarefas simples no dia, à noite eu vou dormir, eu estarei em paz. Essa paz, essa lei natural, lei divina, é a lei do amor. Né? E aí o mestre diz que encontrareis descanso para as vossas almas, com ele. E a gente lembra o quê? Que quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, sua passagem durante aqueles 36 anos aproximadamente, ele serviu o tempo todo à humanidade. Ele se fez de maior de governador do planeta, guia e modelo da humanidade, ele se fez o mais humilde dos servos. Ele cuidou de todas as coisas. Ele curou cegos, ele curou paraplégicos, ele multiplicou pães, acalmou tempestades, transformou água em vinho, ressuscitou Lázaro, a filha de Lázaro, Jairo também. Mesmo nós sabendo que esses milagres que são contados na história, no Novo Testamento, no próprio Pentateuco kardeciano, traz as explicações de que, na realidade, são manipulações de fluidos ou foram mortes aparentes que não compreendíamos naquele momento, né? Que a ciência ainda, para algumas, nem tem resposta na realidade. Eram catalepsias também, letargias, né? Isso tudo está na Gênesis, para quem quiser se aprofundar sobre esses milagres, né? Por que Jesus é capaz desses milagres? Ele disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Ele nos diz isso, mas nós não estamos preparados ainda. Não temos uma maturidade espiritual, não dominamos todas as ciências. E Jesus já domina, né, como um espírito crístico que é. Então, a gente observa que esse serviço sempre teve como alvo uma bênção espiritual. Jamais Jesus operou uma cura só para aliviar o sofrimento físico. Sempre salientou as necessidades da alma. Quando ele perguntava, o que queres que eu faça? Já ali dando um poder para a pessoa. Né? Quando alguém está muito necessitado, eu digo, o que é que você quer? Eu estou
incitando aquele outro a se mover, a falar, a ter uma dignidade recebendo aquela cura, aquele benefício, a participar, se sentir mais corajoso, com a autoestima mais elevada, né? Então, Jesus movia o emocional da pessoa. E depois ele dizia, a tua fé te salvou, ou te curou. Então, ele atribuía ao outro, ele se apagava. Ao outro era atribuída a cura. Ele disse tantas vezes, como a mulher com hemorragia, ele falou, a tua fé te salvou, né? Te curou. Vai e não pecas mais, né? Ainda dizia qual era, que caminho deveria seguir a partir dali. E a gente vê que alguns não seguiam esse aviso de Jesus e voltavam a ficar realmente com suas doenças, né? Fortaleza aqui, Carlos, né? O Rinaldo está dizendo, recomendação de Paulo ao seu filho adotivo, amando Timóteo, o exemplo no andar, falar e no proceder, muito bom, isso mesmo, né? Fernando Simões, Deus abençoe a todos, muito bom, boa tarde, né? Vamos seguindo aí, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, colocar alguma coisa, trazer, podem ir falando, que eu vou dando uma olhadinha no chat também, né? Então, da mesma forma, veja, esse foi um padrão que Jesus deu. A gente cura o físico, a gente precisa da medicina, mas a gênese de nossas enfermidades são o espírito. São consequências de equívocos dessa encarnação ou de outra, como nos dizem os espíritos, né? E ele fazia isso para demonstrar que Deus também cuida do homem, que nós temos valor, que nós somos filhos. Um pai não abandona o filho, né? Que a alma é imortal, que nada vai durar para sempre. Uma hora o sofrimento vai estagnar. Então, é essa mesma forma de raciocínio que nós precisamos ter em relação ao Cristo, né? Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que qualquer jugo que não altera para melhor as condições da alma, ou seja, o jugo é o quê? A lei. Para os rabinos, naquela época, o jugo era a lei. Então, não é jugo do Cristo, porque a lei do Cristo sempre vai nos beneficiar, sempre vai nos trazer a felicidade. Agora, nós estamos acostumados a uma felicidade imediata. E a felicidade do Cristo é uma felicidade que tem uma condição, né, que tem uma parte nossa a ser cumprida, mas ela é uma promessa e ela virá. Então, nem sempre, enquanto estamos encarnados, somos capazes de receber a bênção de uma cura, mas ela acontecerá, sim, em outro momento, né? Pois o meu jugo é suave, Jesus diz. Então, fala assim, suave o quê? Como uma pluma, né? Como uma ave. Assim é o suave de Jesus, do jugo dele, de suas leis, de seus mandamentos. Eles podem ser, sim, difíceis. Não estamos dizendo que é fácil, tanto que a gente tenta, às vezes, por várias encarnações, carregamos as mesmas características negativas, que ainda não conseguimos nos livrar, resolver. São difíceis, mas não são dolorosos. Por exemplo, Jesus falando naquela época, voltando para lá, 2000 anos atrás, como os dos fariseus. Aqueles que interpretavam a lei a ponto de ter a Torá escrita e a Torá oral, liam, conheciam, interpretavam da maneira que era mais conveniente a eles, colocando, às vezes, julgo muito pesado, além do que estava na lei escrita, para aquele povo que era analfabeto, quase 95%. Além de que os fariseus, muito conhecidos por conhecerem a lei, mas não cumprirem, colocarem para o outro cumprir, e cobravam com rigor do outro, né? Quando a gente vai para o simbolismo do Evangelho, do Novo Testamento, o jugo era o quê? Era aquela barra de madeira que se colocava em cima de dois bois, né? Aqueles dois bois, eles ficavam presos por aquela madeira. As cabeças deles passavam por dois buraquinhos, né? E a madeira ficava assim. E uma coisa interessante nessa simbologia, porque observem, nós nos comprometemos com as leis de Deus quando não respeitamos o outro, quando não amamos o outro, quando
afrontamos o nosso irmão. E esse jugo que é colocado nos 2 bois prende ambos. Um não consegue andar sem o outro. E assim é quando a gente também alimenta no coração da gente ódio, raiva, ressentimento, mágoa. Nós estamos colados com o outro, presos, algemados. Enquanto não resolvermos a questão, enquanto não nos perdoarmos, vamos continuar sob esse jugo juntos. Né? Isso é uma leitura interessante de se fazer. Né? Agora, outra coisa também era que esse jugo não era um jugo que era só para os animais. Os homens também carregavam esse jugo. Naquela época, qual era o jugo? Quem carregava? Os escravos. Então, o jugo era um sinal de exercício de escravidão. Né? Eles transportavam cargas equilibradas. E aí, por isso que o jugo fazia com que eles juntos também caminhassem. Né? Então, o escravo estava sob a tirania estrangeira de Roma. Da mesma forma, a mesma lógica. Né? Maria. É difícil porque nós ainda queremos tudo de acordo com a nossa vontade, na nossa hora, e não com a vontade do Pai. É, exatamente. Isso faz toda a diferença, Maria, porque Jesus o tempo todo fez a vontade do Pai. Você adiantou, eu ia falar sobre isso aqui, inclusive, porque, veja, ele foi tão humilde, ele foi tão cumpridor da lei, que ele vivia alinhado, né, com o Pai, com o desejo do Pai, em cumprir, em comunhão, a ponto dele dizer que ele e o Pai eram só um, né? Essa comunhão, exatamente. Então, ele também diz que o meu fardo é leve. O que é o fardo? É a carga, o peso, né? O fardo. Jesus comenta o fardo em Mateus, quando ele diz, Mateus capítulo 23, de 1 a 5, quando ele diz que os escribas e os fariseus, os escribas, eles escreviam, mas eles também interpretavam a lei, tá certo? Não eram só os fariseus, não. Aí, quando ele disse o seguinte, nesse capítulo, que os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, ou seja, estavam ali como um legislador, né? Assumindo aquela posição de legislador, legislando sem fazer, ou seja, falta de coerência. Tudo que Jesus tinha, tudo que Jesus falava, fazia, que fazia, falava, né? Então, eles amarravam os fardos pesados nos ombros dos outros, nos deles não, né? E aí, nos dias de Cristo, naquela época, aquele povo pagava um imposto muito pesado. Também era essa analogia que Jesus estava fazendo para as pessoas compreenderem, né? Os romanos deixavam os bens dos pobres, ficavam todos para o imposto, praticamente, né? Através de decreto. Então, Jesus lança seu apelo a essas almas que estão com peso muito grande, para eles entenderem o que é. Eles não achavam ruim altos impostos, né? Ter que o tempo todo estar prestando contas, e aqueles publicanos que cobravam os valores a mais ainda, o que quisessem, né? Então, estavam atrelados a essa carga. Não tinha como fugir. Então, Jesus faz essa analogia da gente querer a libertação nesse sentido, né? Então, seu jugo, o de Jesus, é grandemente benéfico. Ele é benéfico. Ele é útil a nós. Por quê? Porque ele faz com que nós saldemos os nossos débitos passados, por exemplo, de nossas outras encarnações. Nos liberta da escravidão de nossos erros. Então, ele é útil. E aí a gente pode avançar para a nossa felicidade. Ele é bom de suportar. Por que é bom de suportar? Porque com Jesus ele se torna mais leve, realmente. Porque a partir do momento que nos conectamos com o divino, nos alinhamos com as leis, cada vez mais vamos sendo mais amparados, cada vez mais as questões materiais vão menos nos atingindo, menos tendo impacto sobre nós. Então, o que parece ser uma prova muito grande
para quem está olhando de fora, às vezes para a pessoa, ela está numa relativa paz, né? Por causa da maneira como ela está enfrentando aquela questão, com resignação, com tranquilidade, com confiança, né? Até com uma certa alegria. Então, fala também que é confortador. Por quê? Porque nos faz bem. E faz bem a quem está perto da gente. E porque nos faz bons espíritos, melhores, né? Saímos melhores de uma prova. Val Saraiva. Quão penetrante é essa palavra? Preenche minha alma. Alguma palavrinha aqui que a gente usou, né? Que ela achou interessante. Que bom, obrigada, viu, Val, por participar. E o fardo que nos impõe, o peso, é leve e é fácil de transportar. Por quê? Porque o amor vai cobrir uma multidão de pecados, como diz Jesus, ao ponto de nos alegrarmos, vislumbrando a consequência, a felicidade mais na frente. É assim que nós sentimos quando estamos próximos no pagamento de uma dívida, de uma prestação, o alívio, e a gente paga com vontade, porque está pagando algo justo, está pagando algo que a gente está usufruindo, que está sendo útil para nós, para a nossa família, né? Então, a questão do dever cumprido, a consciência limpa, a certeza nessa recompensa, né, nos inunda de uma felicidade relativa no próprio mundo, mesmo enquanto estamos passando pelas adversidades, né? E o jugo suave, sublime do amor a Ele, a Deus, em nós, é o fardo leve, né, compensador. Lá no livro, tem uma perguntinha aqui, Cris. Quando o fardo está muito pesado, agradecer ou lamentar? Lamentar nunca. Nunca lamentar, porque a gente se conecta com energias que vão nos sugar mais ainda, nossas forças, né? Mas quando a gente, Paulo já dizia, em tudo dai graças. Porque tudo que vem de Deus é para o nosso bem e Ele sabe muito melhor do que nós. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Então, quando a gente agradece uma dificuldade, a gente está dizendo assim para o mundo: olha, eu estou te agradecendo. E aí ele vai retribuir. O universo vai retribuir. Deus vai retribuir. Jesus. É um ciclo, a gratidão. Quanto mais eu sou grata, mais eu recebo, e mais ainda eu tenho esse sentimento de gratidão. A gratidão me coloca num nível de vibração que eu fico em equilíbrio, eu fico em felicidade, eu fico conectada. Quando eu estou nesse estado, as dores me parecem menores, as circunstâncias me parecem mais fáceis, porque eu estou me elevando, eu estou numa frequência elevada de sentimento e em companhia de espíritos que também são mais evoluídos, interessados na minha felicidade. E porque também o quê? Nós sabemos que tudo que nos acontece é porque nós precisamos para saldar débitos ou para o nosso aprendizado. Então, mesmo quando acontece algo que parece ser ruim, aquilo ali vai ter uma consequência boa. É só a gente esperar, né? É só a gente ter tranquilidade. Rosana, boa tarde, Montes Claros, sempre uma alegria estar com você, Rosana. Que bom. Eu queria trazer aqui o livro Consolador, que diz assim: no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos falando de amor, né? É que, com amor, a lei manifesta-se na terra em todo o seu esplendor. A justiça e a verdade, ou seja, a justiça, a lei mosaica, né? E a verdade, o espiritismo, nada mais são do que instrumentos divinos de exteriorização. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o amor está em todas as leis, permeando. E que tudo que eu fizer, onde eu coloque o amor, por mais simples que seja, por mais difícil que seja, eu estou cumprindo a lei. E esse amor está me amparando, né? O Berto Holden, gente, ele diz o seguinte, que é um historiador, né?
Eu fico dando uma olhadinha para ver se tem comentários. Leonale. Às vezes o fardo dura meses, anos, se arrasta por muito tempo. Como superar as dificuldades? Parece que não tem saída. Claudicéia Cabedelo, obrigada pelas palavras consoladoras. Ai, Leonale, tudo bom? Olha, é o seguinte, quando a gente está na tempestade, eu vou trazer aqui Pedro, tá certo? Quando estava naquela tempestade, olha só como a gente se comporta, como nós somos tão Pedro, né? Jesus vem sobre as águas e Pedro duvida. Ele não reconhece Jesus, porque Jesus se manifesta através também de outras pessoas. Às vezes Jesus nos manda o socorro através de um amigo, de um familiar, de um desconhecido, inclusive, através de uma situação. Eu vou explicar como. Então, Pedro não reconhece Jesus, mas ele tem atitude, ele tem iniciativa, é isso que a gente tem, a gente não pode ficar parado, por isso que a fé é uma ação. Emuná, em hebraico, é uma ação também. Ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus diz, venha, dá o poder a ele. Nós temos esse poder. E Pedro vai, e Pedro chega a ser o segundo homem que andou sobre as águas. Depois do Cristo, ele andou sobre as águas. O que acontece, Leonale e amigos? Pedro tira o olho de Jesus, começa a perceber, tira o foco de Jesus, começa a perceber a onda alta, o vento, o céu escuro. E o que acontece? Quando a gente deixa de lado Jesus, tira o olhar dele e coloca nos problemas, nas tormentas. Ficamos focados no problema. Ele afundou. Ele se afastou de Jesus, né? Quando ele afunda, Jesus diz, ô homem de pouca fé. Jesus disse qual é o motivo. Perdeu a fé porque tirou o foco de Jesus. Como é que Pedro deveria se manter para continuar andando sobre as águas e chegar no seu destino? Focado em Cristo. Como é que a gente fica focado em Cristo? Quando a gente ora, quando a gente lê algo edificante, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente faz um trabalho no bem, quando a gente cumpre as obrigações da gente, mesmo que relacionadas ao trabalho, ao mundo, mas cumpre com amor, ou seja, cumpre com responsabilidade, com respeito, com cuidado, com esmero. Quando nós procuramos companhias boas, quando nós escutamos boas músicas. Então, o que falta é nós nos sintonizarmos com Jesus e com o bem, e com o que é bom e com o que é belo. Não vamos perder nosso tempo nos sintonizando com as coisas que têm baixa frequência, né? Vibracional, tipos de música, por exemplo, né? De leituras que não são programas, que não trazem só violência. A Joana de Ângeles chega a nos dizer que no dia do Evangelho do Lar, fazendo o Evangelho, eu já tinha esquecido, fazendo o Evangelho do Lar, a gente tem que trazer Jesus para a convivência da gente. Se a gente quer usufruir da companhia dele, da tranquilidade e da paz dele. Né? Então, Joana diz até o seguinte, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente não devia nem sair de casa para ficar aproveitando esses frutos salutares. Porque quando a gente está nessas atividades, o que acontece? A espiritualidade amiga encontra na gente uma ambiência favorável para nos inspirar, para nos dar passe, para nos orientar, para nos amparar, nos acalmar. Não é isso? Tico e Teco, boa tarde. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, são de Moisés ou de Deus? Ótima pergunta. Os 10 mandamentos são de Deus, imutáveis. Eles estão até hoje. Se a gente abrir o Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, lá estão os 10 mandamentos. E a mensagem no Consolador, uma resposta no Consolador de Emmanuel, dizendo que nós poderíamos hoje só seguir os 10 mandamentos, que nós estaríamos no caminho certo. Agora, não confundir os 10 mandamentos com a lei cível de Moisés, porque junto na Torá, está tudo junto na Torá. Os 10 mandamentos e as 613 leis
civis de Moisés, aquelas que lavaram a mão, aquelas outras que dizem respeito ao mundo, né? Os 10 mandamentos, de uma maneira bem sucinta, são aqueles que a gente conhece, né? Não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, não adulterar, né? Então, a gente amplia essa interpretação dos 10 mandamentos com a doutrina espírita, que a doutrina espírita é que é a responsável por trazer justamente os esclarecimentos das leis de Deus, né? Desvendar os mistérios, trazer a questão da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, que isso é que nos faz compreender melhor a mensagem do Cristo, que a gente não podia compreender naquele momento, tá bom? Tic-tac eu sempre vejo nas lives com a gente também. Então, gente, ele faz assim o seguinte, o Bert Roda, ele faz uma reflexão. Mas como podem todos os homens ir ter com Cristo, se esse Cristo se retirou da Terra há quase 2 milênios? Onde está Jesus? E aí eu faço uma reflexão que eu adoro fazer, que eu prometi a mim fazer até chegar 25 de dezembro de 2022. Porque depois que passa o Natal, a gente esquece de Jesus. De uma maneira geral, uma semana depois, nós já esquecemos de Jesus. Já estamos preocupados com o Réveillon, porque o Réveillon é a festa, né? Então, a resposta para Roden, e que ele traz, é que Jesus sempre esteve onde ele está conosco. Ele disse, estarei convosco até o final dos erros. Agora, nós não nos conectamos. Toda vez que nós não cumprimos a lei de Deus, nós mais nos afastamos da lei de Deus, das leis naturais, da lei de amor, que sobrepõe a lei da justiça, inclusive, a gente afasta cada vez mais a nossa felicidade. Se a felicidade estava aqui na minha porta, ela vai fugindo, ela vai indo embora. Quanto mais distante da lei, mais distante da felicidade, tá certo? Olha, a Flor, que nome bonito, Flor. A Flor está dizendo, o som da natureza nos eleva. Boa tarde. Olha aí, ir para a natureza, contato com a natureza, contato com os animais, desenvolve na gente afetividade, senso de responsabilidade, né? Tic-teco, é verdade, não devemos confundi-las. Isso. Daniel, ser manso e humilde de coração, conforme Jesus, é uma condição no alívio do cansaço e opressão, encontrando o fardo suave e o jugo leve. Sim, exatamente, né, Daniel? Porque primeiro, né, Daniel, a gente sabe que a humildade é condição sine qua non para qualquer movimento, para a gente adquirir qualquer outra virtude. Porque a humildade é de humus, terra, é a base. A humildade é você receber, é você ser dócil. Né? Quando eu não tenho a humildade, eu sou arrogante, eu não aceito o que o outro fala, eu não me predisponho a refletir sobre o que o outro está trazendo. Né? Eu sou orgulhoso, eu sou só eu sou o certo. Então, com certeza. E o manso, os pacíficos, exatamente. Esses pacíficos, eles evitam muita contenda, evitam muito problema, porque eles não entram em confusão, e onde eles estão, que acontecem essas contendas, eles tentam apaziguar. Então, eles evitam muitos problemas. O jugo fica leve, ele não se envolve, né, nas contendas também, então ele se livra de ter problemas, discussões que se agravem. Né? Então, isso tudo vai trazendo o jugo mais leve, né? Tudo vai acontecendo com a gente, fica mais leve. E Patrícia de Roios, nossa querida amiga da Flórida, né? Que estuda conosco. Boa tarde a todos, companheiros. Boa tarde, querida Cris. Gratidão, Seno, por essas oportunidades de refletir, iluminar nossos corações. Abraços. Obrigada, Patrícia. Vai participando aí, né? Então, a proposta, gente, onde ele está? Onde Jesus está? Ele está conosco. Né? Tem aquela figura da pegada na areia, que no auge do desespero, que ele só vê as 2 pegadas, olha como nós somos. Só vi 2 pegadas, o Senhor me abandonou. Ó, centrado só na gente. Era justamente quando Jesus estava carregando ele. E é o seguinte, quem está mais próximo de Deus? São aqueles que sofrem. Então, parece algo contraditório.
mas eu estou sofrendo. Por isso que diz que os que sofrem são os eleitos, os aflitos são os eleitos de Deus. Porque Deus não abandona, Jesus não abandona. Se eu estou no num sofrimento grande, pode ter certeza que eu estou sendo cuidada pelos benfeitores espirituais, pelo anjo da guarda. Eu estou mais próximo de Deus, porque Ele cuida de nós, né? Então, é importante a gente saber disso. Não é o contrário. Estou sofrendo porque Deus me abandona. Não, eu que abandono, eu me afasto. Mas mesmo assim, eu não sou desamparada. Vamos lembrar da ovelha perdida. A ovelha perdida se afasta, Jesus deixa as outras, vai lá, que ele era o bom pastor, ele é. Traz a ovelha nos braços, ele não ralha com a ovelha. Ele traz aquela perdida nos braços. Lembremos do bom samaritano. Os bons samaritanos somos todos, o filho pródigo somos todos nós que nos afastamos da casa do Pai, de Deus, do amor dele. Nos afastamos, sofremos. Quando voltamos, porque a gente volta algum dia, né? Pelo bem ou pelo mal, mais cedo ou mais tarde, a gente volta, porque a gente não suporta. A gente foi feito para o amor. A gente foi feito para a felicidade. Então, a gente cai em si em algum momento. Quando retorna, o que é que aquele pai faz? Que para ele era uma humilhação naquele tempo, para os judeus. Um filho sair, o filho não voltava nunca mais para casa. O pai não só o recebe com amor, com felicidade, com alegria da festa. O pai não deixa ele terminar o percurso, vai ao encontro dele receber o filho. Aquele filho que estava equivocado. É recebido dessa maneira. Né? Então, sempre a misericórdia de Deus vai ter com a gente, né? Vai nos tranquilizar. Então, o Roden, né, nessa reflexão dele, diz o seguinte: uma só coisa é necessária. Aí presta atenção agora. Um ingresso para dentro de si mesmo, o contato direto com o elemento divino dentro do homem, a alma, o descobrimento do Cristo interno. Só isso pode nos salvar. Por isso que Jesus diz, eu, no imperativo, só através de mim, né? O Emmanuel, né? O Deus conosco, o Deus dentro de nós, e isso é feito de tudo que a gente conversou, né? Que a gente explicou para a nossa amiga. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, as leituras edificantes, o evangelho no lar, a meditação, né? Essas coisas é que nos conectam com esse Cristo interno, que está dentro de nós, esperando para eclodir em alta potência. Somos deuses, realmente, né? A Laide, nossa, tão confortante essas palavras, caiu até um cisco aqui. Caiu no meu também, viu? Não sei se vocês perceberam, eu até embarguei a voz. É Jesus, né? Ele tomando conta da gente. É o sentimento, evangelho é sentimento, e isso é a gente estar sentindo Jesus com a gente. Quando a gente fala nele, onde um ou dois estiverem reunidos, ali eu estarei no meio. Olha, Jesus, ele diz no meio, entre a gente. Não é perto não, nem observando, não, no meio da gente, né? Não que quem ore sozinho, porque isso que a gente está fazendo aqui, gente, é um tipo de oração. Orar não é só se trancar no quarto e falar algumas palavras em direção a Deus. Quando a gente está aqui trabalhando, a gente está refletindo, nós estamos em oração. Quando estamos trabalhando na faculdade, estamos agindo dignamente, nós estamos trabalhando, estamos orando. O trabalho é uma das formas mais dignas da gente orar, né? E homenagear a Deus. E aí ele pergunta o seguinte também: e quando o homem se encontra com esse Cristo eterno, né, e interno nosso, o que acontecerá? A gente vai se libertar do sofrimento, vai jogar para fora a nossa cruz, sacudirá o jugo da vida, ou seja, quando a gente se realinhar com esse Cristo, a gente se encontrar, se achar, estar em paz, né? Aí, o homem continuará a carregar a sua cruz, porque é sua. Então, o fato de eu estar levando uma vida mais convertida, convergendo para o Evangelho, para Jesus, não quer dizer que eu não vou ter mais problemas. Pelo contrário, aí é que vem o testemunho. Eu tenho que provar se eu aprendi mesmo, né? Se eu compreendi, se eu estou fazendo, né? Então, Jesus, por isso, diz que nos aliviará. Ele não vai tirar o fardo, né? Vai nos fortalecer, vai amenizar, vai nos dar paciência.
fé, esperança e caridade, né? Na vida futura, né? E tudo tem um preço, gente. Então, o preço disso é o quê? Enquanto a gente está nesse processo, é a renúncia, é a abnegação, a gente vai sofrer perseguições, a gente vai ser incompreendido. Jesus avisou tudo isso aos discípulos quando eles iam começar a trabalhar, quando eles iam seguir, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: resignação não é a gente ficar parado aceitando tudo. Resignação é a gente, significa coragem e força na voragem do desespero. Então, coragem a gente não encontra, não se vende. E coragem não é ausência de medo. O medo eu vou ter sempre. Agora, o que é a coragem? É eu dizer assim para esse medo: eu vou contigo mesmo. Eu vou enfrentar. Eu vou. A coragem é isso. Vai com medo, mas vai no salto alto. É meio que assim, né? Val, seu campo está muito iluminado, Cris. Glórias ao nosso Criador. Oh, que coisa linda. Amém, né? Daniel, boa tarde, querida Patrícia. Estamos todos irmanados nessa confraternização da compreensão ao Evangelho com a Cris. Com Cris e com todo mundo aqui, ó. Com Wilma, que está chegando agora, né? Boa tarde, querida irmã também. Pessoal do centro, está todo mundo junto aqui. Vamos indo, porque a gente só avança junto mesmo, se ajudando, tá certo? E aí o Berto Roden, ele faz outra reflexão também, que, gente, o problema não está em atravessar esse deserto, essa escravidão, e ir para a terra prometida. O problema não é isso, né? Essa não é a questão, aquela terra feliz, a felicidade. Porque ambos estão dentro do coração. A escravidão, o nosso inferno, o nosso céu está dentro do coração. Não é isso? Onde for, vai junto com a gente. Mas a questão é a gente descobrir como chegar à felicidade, a Canaã, mesmo passando pelo deserto. Quem descobriu isso, descobriu realmente o Cristo dentro de si. Então, eu vou passar por essa questão. Mas como eu vou passar? Né? Tico e Teco aqui. Os representantes de Jesus estão entre todos nós, como se fosse o próprio Cristo, né? Nós somos Cristos, todos nós, em potencial. Os seus discípulos, hoje, somos nós. Antes, aqueles que iam para os circos, serem comidos pelas feras, serem mortos pelos gladiadores. Hoje, o testemunho da gente é da gente matar o nosso homem velho, nossos defeitos, nossas imperfeições, nossos vícios. Esse é o testemunho, né? Charles, somos conduzidos a Jesus pela palavra do Cristo através da nossa condição moral. A codificação está ao nosso alcance, só precisamos dar o primeiro passo. Quando dá o primeiro passo, a gente vai embora, porque a espiritualidade amiga nos dá força, né? É isso mesmo. Bom, Emmanuel, já encaminhando aqui para o final, gente, passar rápido, né? Emmanuel diz o seguinte, Emmanuel, com aquele poder, né, de resumir tudo, ele fala assim, em suma, ele mesmo diz, em suma, resumindo, é muito doce escutar o vinde a mim. E é verdade, é consolador. Quem não acha bom quando está com um problema, alguém chega assim e diz, vem cá, vem aqui comigo, eu acho que eu posso te ajudar. Eu sei como resolver isso. Patrícia, hoje nosso testemunho é o de dar o exemplo também. Aí a gente dá o exemplo e servir, sendo úteis a todos. Exatamente. Então, é muito bom a gente escutar isso. Mas aí Emmanuel faz uma pergunta. Entretanto, para falar com verdade, já conseguistes ir? Porque, observem, está no nosso querer. Jesus está dizendo, vinde a mim, desde a época de Moisés. Jesus co-criou esse planeta. Ele está na primeira revelação. A primeira revelação de Mosaico, os 10 mandamentos, que alguém perguntou aqui, eu não lembro o nome, desculpa, mas por que as leis dos 10 mandamentos são base? É base até hoje. Porque foi Jesus mesmo que mandou os seus emissários ditarem a Moisés, gente.
Deus não fala, Deus não tem olho, né? Não é uma figura antropomórfica. Ele não tem. Então, foram os emissários do Cristo que transmitiram a mensagem, porque Moisés era um médium de alta potência, além de um legislador, né? Rinaldo, a gente já vai aprendendo, né? São os espíritos consoladores, exatamente. Então, o vinde a mim a gente acha bom, mas a gente vai? Essa é a questão. Porque com relação à parte de Jesus, a gente não tem dúvida, ele faz. A parte de Deus é feita. Agora a gente vai, a gente diz o que quer. O que queres que eu faça? A gente diz, a gente procura, a gente se movimenta. Então é isso, a gente vai. O vinde a mim, parece que é a gente que está dizendo, Jesus, vem até mim. Ele está dizendo, vinde a mim, sai do teu lugar, anda e vem até mim. Eu estou aqui disponível. Olha os recursos, não estão todos aí? Prece, evangelho no lar, está tudo aí, né? Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Que a mensagem do evangelho, ela é linda, a gente sabe. A gente vai às lágrimas, né? Mas e a prática? Né? Então, lá no livro Boa Nova, no capítulo Fidelidade a Deus, capítulo 6, diz assim, não achais, Jesus dizendo sobre o tributo, né? Por exemplo, o fardo, sobre o fardo. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Olha só, não é pesado o preço que a gente paga quando a gente dá valor só ao dinheiro, a conquistas materiais, a gente paga um preço, aquele preço, que tudo tem um preço, né? Se o mundo pede tanto, porque o preço é caro, a gente às vezes perde por conta de priorizar as coisas materiais, perde a família, porque só pensa em trabalho, perde um marido, perde a esposa, né? Deus, se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Olha só, Deus pede coisas, então, espirituais. Mas a gente só quer dar material, né? A gente quer... vamos aqui, Daniel, gratidão a todos por tanto aprendizado tão amável com nossa querida Cris. Amor é você, né, Flor? Gratidão, Flor. Cris, a família Seno agradece a sua participação na live do 69º aniversário do Seno. Gratidão pelo trabalho, luz, esclarecedor. Deus te abençoe. Deus abençoe a nós todos, a todos do Seno pelo aniversário, né? E vai continuar as comemorações, não é, querida Aldenora? Vai ser muito bom, vai ser dia 25, vou anunciar então já, dia 25, né? Vai ser a live especial de aniversário com o Geraldo Campetti. Aí sim vocês vão ter uma palestra, que eu não faço palestra, eu só converso, né? Mas Geraldo dá palestra, ele é bom. Então vai ser com o Geraldo e vai ter um momento de arte com o Valmir Santos, né? Eu acho que o sobrenome dele é Santos, então não percam, vai ser muito bom, gente. Então eu quero finalizar aqui agradecendo e deixar um poema para vocês, tá certo? De Grace Gonçalves, uma pessoa que eu descobri com esses poemas, vocês podem procurar na internet. E ela diz assim, é bem curtinha. Se te sentires acabrunhado pela ingratidão dos teus, compreende, perdoa, ama, esquece a mágoa, pensa em Deus. Se os desafios te ameacem, frustrando os sonhos teus, se envolva na esperança, continua firme, confia em Deus. E se a dor se fizer presente, fazendo chorar os olhos teus, mesmo com lágrimas doloridas, ora, trabalha, espera em Deus. Então, meus amigos, ora, trabalha, vem antes de esperar em Deus, né? Então é assim que eu me despeço com vocês, deixando esse poema lindo, né? Gratidão pela companhia, pelo convite, uma honra estar aqui, fazendo parte do aniversário do Seno, 69 anos de divulgação, né? Que é a vocação do centro. Gratidão pela companhia de vocês, muito obrigada. Um beijo enorme, fiquem com Deus, viu? Todas as orações para nós e vida longa ao Seno. Um abraço.
1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.